Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Chimarrão Informação com o Piva, um espaço criado pela AgroSérie Speak para debater os principais temas ligados à suinocultura brasileira e mundial. Contando sempre com a aguda análise do nosso colega José Henrique Piva, que está aqui conosco mais uma vez, profundo conhecedor da suinocultura brasileira, mexicana, europeia e norte-americana também. Nós vamos hoje estar abordando aqui dois assuntos que são importantes. O primeiro deles é indicadores-chave de desempenho na granja, fazer uma autocrítica se nós estamos de fato olhando aqueles mais importantes, traçar um comparativo com os colegas norte-americanos e vamos falar um pouco também sobre a contribuição da matriz dentro da eficiência de crescimento da produção. Piva, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu vou direto com uma pergunta sobre indicadores de desempenho. Historicamente, sempre a gente viu os gerentes de produção e mesmo os produtores olhando desmamado porca ano, ou mesmo a mortalidade, e muitas vezes, que são números importantes, mas muitas vezes para o encarregado de produção, ou mesmo para um gerente de produção, um pouco difícil ele focar no número que está ali no dia a dia dele. Que números ou que tipo de parâmetros adicionais nós poderíamos usar cada vez mais aqui no Brasil, comparado, por exemplo, que já se utiliza nos Estados Unidos, na tua visão? Alexandre, sem dúvida que todos os indicadores econômicos ou zootécnicos são importantes. Talvez o peso de um seja maior do que o do outro, mas todos eles são importantes. Se nós analisarmos como talvez o indicador mais comum de zootécnico, é a parte de desmamado por fêmea por ano. Tá? Sim. Mas eu gostaria de chamar um pouco a atenção para essa parte, principalmente, sabe? Que talvez 32 ou 33, ele até pode ser menos favorável do que 31, desmamado por porca por ano, se para fazer esse número a gente tem deixado o inventário de fêmeas cair, ou a granja não tem trabalhado com o inventário completo de fêmeas. Então, eu prefiro ainda uma granja que produz 1 ou 2 leitões a menos por porca por ano, mas que ela trabalhou com o inventário completo e que ela logrou aquele throughput, aquela quantidade de leitões por unidade de produção, tá? Que estava desenhado, ou que tinha como meta. Tá? Então, hoje em dia, pensar em 31, 32 segue sendo importante, é um bom indicador, mas também é importante ver a parte de se o inventário de fêmeas ele está completo e se a quantidade de quilos produzidos no final que chegaram no mercado foi o total desejado. Nós podemos produzir 31, 32, mas se os animais foram vendidos com 115 quilos e não 125, a gente sabe que tem uma grande diferença. Então, dependendo da fase de produção, dependendo da situação, existe mais de um indicador. Uhum. E eu diria que simplesmente olhar desmamado por fêmea ou por porca, por matriz por ano, talvez ele é um pouco perigoso em algum momento. Tá? Para um encarregado de reprodução, setor de gestação e maternidade, quais seriam os indicadores que você sugeriria para ele ter assim como os 3 a 5 importantes? Uhum. Vamos tirar fora a questão do desmamado porcano, outros adicionais. Eu diria, se formos olhar do lado zootécnico, como indicador zootécnico, para o pessoal da área de gestação, ter o inventário de fêmeas e ter a cota de coberturas e conseguir a cota de partos e conseguir a cota de leitões nascidos totais por parto. Tá? Então, é difícil, nós podemos ter 16, 17 leitão nascido, uhum, se nós tivermos 10% a menos de partos do que é o previsto, é difícil completar o número de leitões desmamados com 10% menos de partos. Uhum. Então, na área de gestação, o que é importante realmente é ter a cota de cobertura, ter a cota de partos, a cota de nascidos totais e para a parte de maternidade, desmamar a quantidade de leitões que é prevista. Uma granja hoje cobrir 98% das porcas ou obter 98% dos partos
dificilmente ela vai atingir a meta de produção. Principalmente quando a gente fala que a gente quer uma quantidade de quilos vendidos por fêmea por ano, que talvez seja o indicador mais completo hoje, pensando em termos de parte zootécnica. Na parte econômica, como indicador, aí vem uma série de indicadores, podemos dizer, desde a quantidade de ração para fazer 1 quilo de carne, ou desde a quantidade de reais, ou de reais para fazer 1 quilo de carne. Perfeito. Ou seja, hoje em dia falar em conversão de 2,3, 2,35 é uma conversão muito boa. Agora, esse número ele pode ter um significado menor se essa ração custa 10% Perfeito. a mais do que eu fazer com 2,35. E um nível de energia extremamente alto, Perfeitamente. por exemplo, que tem um custo Então, maior. é importante ter os zootécnicos, é importante ter os econômicos financeiros. Tá? E, para mim, ainda quilos por fêmea por ano vendidos é o que mais representa. Tá? Quando falamos em termos de resultados zootécnicos. Quando falamos em termos de resultados econômicos, é lógico o quanto me custou cada quilo para produzir o que a gente sabe hoje em dia, a nível americano, por exemplo, que o custo de manter o suíno na fase de terminação por dia é mais ou menos R$2 em termos de ração e mais ou menos aí 0,4, 0,42 centavos para manter todos os outros custos, mão de obra, instalações, energia, todos os outros custos. Então, o custo hoje de manter um suíno na engorda, mais ou menos R$2,4, R$2,5 por dia. Falando nesse tema, você tocou, acho bem interessante para quem está nos ouvindo. Tipicamente a gente percebe que nos Estados Unidos se mede muito ou se busca muito uma eficiência e otimização no espaço. Pela questão de como é composto o custo, eles olham muito essa questão de maior uso do espaço que está disponível para a produção. E a gente sabe que tem alguns indicadores, por exemplo, na gestação utilizados ou na maternidade, sobre o número de partes que você quer ter por gaiola por ano. Outra questão também que eu acho que é diferente do Brasil é o sistema verticalizado, o integrado ele recebe por espaço que ele disponibiliza, não por fluxo, né? É importante isso, né? Porque faz com que se olhe muito mais a otimização do teu capital que está investido ali, né? Olha, ter uma granja, uma fêmea improdutiva, ou um animal que não ganha peso, ou não ter o animal e ter o espaço, tem um custo. Então, hoje em dia, construir uma granja que custa $1.800 por matriz instalada, no sítio 1, e deixar ele vazio, seja ele por 100 dias ou por um ciclo, ou alguma gaiola que está vazia, ela tem um custo. Então, realmente o americano ele busca trabalhar com as granjas, digamos, cheias. Tá? Não é a um ponto também que afete o fluxo, que afeta o manejo, mas também não é trabalhar com tantos dias de vazio sanitário, deixar, não, vou ter espaços adicionais para segurança, para isso, para aquilo. É um seguro muito caro que a pessoa estaria comprando para fazer esse tipo de atividade. Ou seja, é colocado mesmo no custo aquele capital que está imobilizado ali. Perfeitamente. Então, isso é bem importante. Piva, levando para a parte de matriz, de fêmea, você tocou num ponto muito interessante aí, que é a questão do consumo de ração. O que seria um consumo interessante de ração numa fêmea, considerando no momento que ela passa a ser preparada para a reprodução, ou seja, a seleção dela, por ano, de ração entre reprodução, lactação e gestação? Olha, volta àquela pergunta anterior, quando que nós falamos de funcionários, ou seja, por matriz, é a mesma coisa que quilos de ração por matriz, ou seja, uma granja que produz 33 ou 34, ela tem o direito de gastar um pouco mais de ração por matriz por ano do que uma granja que produz 26 ou 27. Perfeito. O que é importante é analisar qual que é o custo, ou qual é a quantidade de ração de reprodução, digamos, gestação e lactação, e a fase de preparação da leitura, tá, por leitão desmamado, digamos, de 6 quilos. Certo. Hoje, como parâmetro, o pessoal considera que 33, 34 quilos é um volume razoável, que isso dá mais ou menos aí
1.000 quilos de ração, 1.010 quilos, 1.020 quilos de ração por fêmea por ano, produzindo 33, 34. Perfeito. Agora, eu conheço granjas, tenho o prazer de participar de granjas que estão trabalhando hoje com menos de 30 quilos de ração de reprodução, desmamando leitões de 5,8, 5,9 quilos. Tá? Então, É impressionante, né? Esse número. é um número impressionante. Alexandre, eu posso te confessar, quando eu comecei a trabalhar, ou seja, era comum falarmos de entre 60 e 65 quilos de ração para produzir um leitão desmamado de 6 quilos. Hoje, com genética, com melhores instalações, com melhor manejo, cobrindo uma leitura até um certo ponto mais jovem, tá? Produzindo mais leitões, é possível fazer esse mesmo leitão com menos da metade da quantidade de ração. E muito disso é a contribuição da genética, né? Sim, uma boa parte, sem dúvida, é a contribuição da genética. Uma outra boa parte é a contribuição das instalações. Desperdício de ração, hoje não tem mais espaço para uma granja sair desperdiçando ração. O que me chama a atenção muitas vezes é que, num desenho de um projeto, olhamos muito a parte de custo, de construir um projeto mais barato, mas aí depois existe um desperdício de ração ou existe a dificuldade para o pessoal trabalhar de uma forma de produzir aquilo que a granja poderia produzir. Por quê? Falta manutenção, ou porque o coxo estragou, porque está vazando água e assim por diante. Tá? Então, nesse ponto, hoje em dia, eu acho que se for uma coisa para medir conversão alimentar, ganho de peso, hoje é melhor do que 20, 30 anos atrás. Sim. Mas talvez a grande diferença é nacidos totais e quantidade de ração que uma matriz demanda para produzir um leitão de 6 quilos de desmamado. É seguro dizer que a matriz moderna, a matriz de hoje, ela contribui bastante para a eficiência alimentar, para a conversão do rebanho, certo? Sim. Como também contribui para o ganho de peso, 50% dos genes de um animal que está chegando no frigorífico ou que está embarcando no caminhão de abate, os genes vêm da fêmea. Então é importante ter um macho de boa qualidade, mas também é importante ter uma fêmea de boa qualidade. Talvez esse conceito de que eu posso ter qualquer tipo de fêmea, eu coloco um macho bom em cima, me resolve o problema, nem sempre, ou seja, não é verdadeiro. Tá? Então a fêmea contribui com 50% do ganho de peso, 50% da conversão, 50% da qualidade de carcaça, tá? E contribui também com mais mortalidade ou menos mortalidade dos animais na fase de recria e engorda. E nas tuas andanças aí pelo Brasil, você costuma sempre falar pra gente, né, que você ainda percebe muito uma tendência de deixar as fêmeas gordas. E isso mudou muito, né? A matriz nossa é uma matriz hoje que suporta um consumo de ração menor com desempenho excepcional. Queria que você falasse rapidinho sobre isso. Ou seja, certamente que o score corporal da fêmea de hoje ele é diferente do score corporal da fêmea de 5, 6 ou 10 anos atrás. Hoje o pessoal prefere um score corporal a um nível mais, não digo magro, mas mais enxuto, para que quando a fêmea entra na maternidade, ela tenha o melhor consumo possível. Basicamente, eu acho que o pessoal sempre, eu acho que a grande virtude das coisas é aprender com outras atividades. Eu acho que aí o gado de leite, principalmente a holandesa e a Jersey, nos ensinou muito que você dificilmente vê uma campeã com uma grande capa de gordura. Verdade. Ou São delgadas, gordo. né? São fêmeas mais delgadas. Tá? Que você vê a conformação do animal, tá? Mas não é um animal que tenha, por exemplo, uma grande capa de gordura. Se nós olharmos para 15, 20 anos atrás, era comum a gente queria uma fêmea entrar na maternidade com 20 milímetros de gordura. Tá? Hoje em dia é muito mais 14, 13, 14. É lógico que a genética fez isso, mas também o manejo alimentar reduziu a quantidade principalmente a condição de gordura. Perfeito. Por isso foi que um dos pilares para desviar desse processo que foi feito por 30, 40 anos de fazer aumento de ração no terço final de gestação. Era porque quando se fazia o aumento do terço final de gestação, era muito mais a matriz
que ia ganhar peso, do que propriamente os leitões, como sempre se pensou. E isso está acabando, né? Isso acho que foi uma grande mudança que aconteceu nas recomendações, que acho que facilita muito para o produtor, e não precisar incrementar no final a ração, e uma fêmea nossa, por exemplo, consumindo abaixo de 2 quilos por dia, perfeitamente normal. Sim, né? perfeitamente normal, uma fêmea hoje da cobertura, se ela for desmamada em uma condição normal. Ela consome uma média de 1,8 quilos do dia que ela é coberta até o dia que ela pare. Tá? E algumas granjas até um pouco menos. Essas granjas que trabalham com menos de 30 quilos de ração por fêmea por ano, bastante visualizando produtividade, mas também a parte de controle de ração durante a fase de gestação. E manter as fêmeas produtivas. Eu acho que uma coisa que a gente não quer hoje em dia é manter fêmeas improdutivas no plantel. A gente sempre diz o seguinte: você pode trocar de carro baseado em quilometragem, ou você pode trocar de carro baseado em tempo de uso. Hoje em dia, uma matriz, a gente tem que olhar mais em termos de quilometragem. Tá? Ou seja, quantos leitões que ela vai deixar na vida útil dela. Muito bom. Piva, obrigado mais uma vez pela contribuição, compartilhar suas experiências e conhecimento aí conosco. Agradecer a você pela audiência, de estar mais uma vez conosco nesse programa que a gente dedicou a falar sobre a questão toda da contribuição da matriz na eficiência alimentar do rebanho e também nos indicadores-chave de desempenho. E nos vemos em breve. Até mais.